Vamos falar agora, então, turma, sobre a regressão de regime. Acabamos de ver a progressão, vocês sabem que nós temos um sistema progressivo e tudo aquilo que progride no sistema prisional, né, o criminoso que progride, que faz jus à progressão, pelos requisitos que a gente já estudou, que estão ali previstos na LEP a partir do artigo 112, também pode regredir de regime. Então, vamos lá. A regressão de regime está prevista na LEP também, no seu artigo 118. Eu vou fazer a leitura para a gente poder fazer a explicação dele. Então, por gentileza, localizem o artigo 118 no material de vocês. Vamos à leitura. A execução da PPL, então a pena privativa de liberdade, vocês já conhecem como PPL, ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado. E aí nós temos dois incisos, vamos a ele. 1. Praticar fato definido como crime doloso ou praticar falta grave. Vamos lá. Quando o condenado praticar fato definido como crime doloso. Crime doloso, vocês todos já sabem o que é, né? Os crimes todos são dolosos, via de regra, e quando a lei admitir a forma culposa, vai ter que estabelecer expressamente no respectivo dispositivo penal incriminador, né? Então, até aí não temos problemas. Agora, o indivíduo vai ter que cometer esse crime doloso e nós vamos ter que aguardar a condenação com trânsito em julgado para poder regredir de regime? Aí até lá ele já vai ter cumprido toda a pena? Então, quer dizer, já começa a primeira pergunta aí que vocês devem estar pensando. Precisa esperar o trânsito em julgado de uma condenação por esse fato definido como crime doloso? Sim ou não? Não. Basta que ele tenha praticado esse crime doloso e, obviamente, esteja respondendo por ele para a regressão de regime, tá? E a falta grave, quando ele cometer falta grave? Falta grave, pessoal, está definido também o conceito de falta grave na Lei 72.10.84, a nossa famosa LEP, a partir do artigo 49, então, que trata das faltas disciplinares e vai dizer, as faltas disciplinares, atenção, artigo 49, somente as graves é que vão sujeitar o indivíduo à regressão de regime, tá? O artigo 50 da LEP estabelece quais são essas faltas graves. Vamos acompanhar aqui. Comete falta grave, o condenado a PPL que, 2 pontos. 1. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. É meio óbvio que vai gerar falta grave isso, né? 2. Fugir. Também dá para compreender, é bem compreensível que isso seja uma falta grave e seja regressão de regime. 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Vocês conseguem me dizer que tipo de instrumento seria capaz de ofender a integridade física de outrem, de outro preso? Ou de alguém responsável pela prisão, ou de qualquer outra pessoa? Que instrumentos seriam esses? Qualquer instrumento, pode ser um pedaço de vidro, um pedaço de ferro, uma barra de ferro, né? E tantas outras opções que possam estar à disposição do indivíduo, tá? Ah, professora, pode ser uma arma de fogo? Pode, mas aí além de ter a falta grave, ele vai estar cometendo um crime, né? De portar, no caso, possuir arma de fogo de uso permitido, ou se for uma arma de fogo de uso restrito, né? Nós vamos tratar desses crimes na lei, no Estatuto do Desarmamento, tá? Lei 10.826 de 2003, para quem quiser acompanhar lá na lei, tá? Os crimes do artigo 12 em diante. Bom, pode ser também a gente chama, que sempre é localizado quando é feito revista nos presídios, o famoso estoque. Já ouviram falar o que é o estoque? O estoque são aquelas barras de ferro que os indivíduos conseguem retirar de algum local dentro da unidade carcerária e passam o dia inteiro ali afiando, que até a Tramontina passa vergonha de tão afiadinho que fica. E aí aquele espeto, né, aquilo é um instrumento que chamam de estoque, é capaz de ofender a integridade física de outrem. Quem for pego com aquele estoque, com esse instrumento, vai estar praticando falta grave, tá? Além disso, inciso 4, provocar acidente de trabalho. Provocar acidente de trabalho. Vamos dar o exemplo. O sujeito tá lá, aqui na penitenciária de Erechim, tem uma vaga de emprego para ele costurar sapato lá, tá? E aí ele bota fogo lá na fábrica
auxiliar, criar um tumulto, uma confusão ou algo do gênero, ou machucar alguém de propósito, ou para que não tenha mais que trabalhar, por qualquer motivo, não importa. O que importa é que ele tenha sido o causador do acidente de trabalho. Aí ele fica sujeito, então, a falta grave e, por consequência, regressão de regime, tá? Inciso 5, descumprir no regime aberto as condições impostas. A gente viu há pouco que o indivíduo, para ir para o regime aberto, deve obrigatoriamente cumprir as condições que o juiz da VEC estabelecer. Essas condições estão lá no artigo 114. 114 são os requisitos para ir para o regime aberto, e no 115, então, da LEP estão essas condições, tá? Artigo 115 da LEP, as condições que o juiz da VEC pode estabelecer para o indivíduo poder, para o indivíduo cumprir, então, e ter direito ao regime aberto, permanecer no regime aberto. Se o indivíduo descumprir essas condições estabelecidas pelo juiz da VEC para permanecer no regime aberto, então, obviamente que isso vai sujeitá-lo a regressão de regime, tá? E não observar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 da lei. Bom, o artigo 39 da lei, da LEP, tá? O 38 e 39 estabelecem os deveres do sentenciado, do apenado. E o artigo 40 e 41 a 43 da lei estabelece os direitos dos nossos condenados. Então, vamos lá. Artigo 39, constituem deveres do condenado. Acompanhem aí vocês, artigo 39 da LEP, tá? O indivíduo, como dever, tem o quê? Tem que ter comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença, né? Isso é o primeiro dos deveres estabelecidos aqui pela LEP no artigo 39, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se lá durante o cumprimento da PPL, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina, execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, submissão à sanção disciplinar imposta, né? Quando ele pratica uma falta grave, ele fica sujeito a uma sanção disciplinar e ele tem que cumpri-la. Se ele descumprir, ele está descumprindo um dever. E indenização à vítima e os seus sucessores. Inciso 8º, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com sua manutenção mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. 9, higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. 10, conservação dos objetos de uso pessoal, tá? Aplica-se ao preso provisório naquilo que couber o disposto nesse artigo. Vamos começar pelo final. O que o parágrafo único quer dizer quando ele diz que se aplica ao preso provisório aquilo que tiver disposto nesse artigo? Quem é o preso provisório? O preso provisório é aquele que está preso não em decorrência de uma sentença penal condenatória, ou seja, não está cumprindo uma pena ainda. Ele está lá preso por conta de uma prisão cautelar, por exemplo, uma prisão preventiva, uma prisão temporária ou uma prisão em flagrante que foi convertida em prisão preventiva, tá? Então, se aplica para ele também a necessidade de cumprir esses deveres estabelecidos pelo artigo 39. Mas voltando lá para o artigo 50 da LEP. O artigo 50 da LEP dizia lá no inciso 6º que comete falta grave quem não observar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39. Agora, voltando para o artigo 39, inciso 2, qual era? Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. E inciso 5º, execução do trabalho, das tarefas e das horas recebidas. Esses indivíduos que não cumprirem esses dois deveres cometem falta grave. E vocês já entenderam que falta grave sujeita o indivíduo a regressão de regime. Claro que as faltas disciplinares, elas vão ter, obviamente, uma tramitação. Não dá para impor uma sanção disciplinar lá dentro do cumprimento da pena, né? Simplesmente, você cometeu a falta grave X e vai sofrer a sanção disciplinar Y. Tem que ter um procedimento todo disciplinar lá, com a oitiva da defesa e tudo mais, para o juiz da VEC poder impor a sanção disciplinar. Imposta a sanção disciplinar, o sujeito também vai ter como consequência a regressão de regime por ter cometido uma falta grave, tá? Voltando lá para o nosso artigo 118 da LEP, então, além de praticar fato definido como crime doloso, que a gente já viu, e cometer falta grave,
Também fica sujeito à regressão de regime aquele que sofreu uma condenação por um crime anterior, que somando a pena ao restante da pena em execução, torna incabível o regime. Vamos dar